Olá pessoal, nós estamos aqui para continuar esse trabalho que nós gostamos de fazer, esse bate-papo com você a respeito de algumas leituras que eu faço. E ultimamente eu reli esse livro aqui, do Agripa Vasconcelos, chamado Sinhá Braba. Esse livro é um livro que é um romance do ciclo agropecuário de Minas Gerais e ele conta a história de uma grande matriarca aqui do centro-oeste de Minas, de Pompéu, que é a dona Joaquina do Pompéu. Olha, eu andei pesquisando também antes de gravar esse vídeo e vi que tem materiais muito bons no YouTube, na internet, inclusive um vídeo gravado por Iácones Batista Vargas, do canal Colégio Brasileiro de Genealogia, do dia 25 de junho de 2021. E tem muitos outros materiais bons. Mas por que não partilhar com você a minha leitura, né? Hoje, então, eu quero dar alguns dados para você. O nome oficial dela era Joaquina Bernarda da Silva de Abreu Castelo Branco. E o nome de família, Joaquina Maria Bernarda da Silva de Abreu Castelo Branco Souto Maior de Oliveira Campos. Então aí você já vê que é um nome importante, né? Que evoca familiares e pessoas importantes. Ela nasceu em Mariana no dia 25 de agosto de 1752. E de família portuguesa. Essas datas, elas podem variar um pouco, tá? Até porque muitos dados eu peguei desse livro, e esse livro aqui, ele é um romance histórico. É claro que ele tem coisas muito interessantes, fontes muito interessantes, mas de forma romanceada. O Agripa Vasconcelos é trineto da própria Joaquina do Pompéu, tá? Os pais dela foi o Dr. Jorge de Abreu Castelo Branco e Dona Jacinta Teresa da Silva. Ambos eram portugueses e o Dr. Jorge, depois que teve a Joaquina, perdeu a esposa e entrou para a vida eclesiástica, tornou-se padre. Ele tinha formação do direito, então foi um advogado em Mariana, e também nas causas canônicas. Acontece que em Mariana ele foi alvo de muita intriga e muita confusão, ciumeira com os outros advogados de lá. Tinha ficado viúvo muito cedo, com apenas 50 anos. Então ele mudou-se para Pitangui, trouxe a sua família, sua filha Joaquina, e ela casou-se com o capitão Inácio de Oliveira Campos, com apenas 12 anos. Lembrando que o Inácio de Oliveira Campos era neto do bandeirante Antônio Rodrigues Velho, um dos fundadores de Pitangui, conhecido como Velho da Taipa. Dona Joaquina teve, então, com o Inácio, 10 filhos. O Inácio, em 1771, é designado para as missões de aprisionamento de índios e negros fugidos nos sertões do oeste mineiro. E recebeu, por isso, recompensa várias sesmarias que aumentaram consideravelmente o seu patrimônio. Com a morte do seu pai, em 1774, ele herda as terras em Paracatu, na região noroeste de Minas, e fica ainda mais rico. Em 1784,
o casal mudou-se para a Fazenda Pompéu, localizada no centro-oeste de Minas, que essa fazenda pertenceu oficialmente a Manuel Gomes da Cruz até 1792. E o antigo proprietário dela tinha o sobrenome de Pompéu ou Pompeu. E daí vem o nome da cidade de Pompéu, da região ali de Pompéu. Joaquina lá não tinha uma casa muito boa e ela tinha o sonho de construir uma casa boa, né? Então, a fazenda tinha uma casa pequena, mas já estava em ruínas, e ela resolveu construir o seu casarão, contratando para a construção do casarão o mestre de obras Tomé Dias. Eu encontrei algumas informações que não são diferentes, mas algumas que eu encontrei diz que o casarão tinha 79 quartos de dormir espalhados por 2 andares. E esse casarão foi demolido em 1954, portanto, ele não existe mais. Em 1804, o marido da dona Joaquina veio a falecer, o Inácio, que já se encontrava doente, meio paralítico. E nesse tempo, a fazenda do Pompéu já se despontava como um grande celeiro agrícola do país. Lembrando que a dona Joaquina do Pompéu, então, ela viveu numa época de transição, final do ciclo do ouro, né? Pitangui, inclusive, nasceu com a exploração do ouro, com as minas de ouro, e começo do ciclo chamado ciclo agropecuário. E a dona Joaquina do Pompéu, ela foi uma grande produtora rural, ela tinha um grande agronegócio. Nem sei se essa palavra já existia naquele tempo, e de produzir assim, a fazenda dela, mesmo com a doença do marido, ela passou a administrar a fazenda sozinha. E como eles foram comprando muitas terras e muitas fazendas, a fazenda dela era enorme. Talvez abrangesse aí uns 6, 7 municípios atuais, ali de Pompéu, Maravilha, Martim Campo. Aliás, Martim Campo é um trineto dela, me parece, o próprio Martim Campos, que dá nome hoje à cidade de Martim Campos. Assim como Ovídio de Abreu, aqui em Pará de Minas, ela é de Pará de Minas, é também da descendência da Joaquina do Pompéu, me parece que trineto. É o próprio Benedito Valadares, que foi governador do estado, também é um descendente da dona Joaquina do Pompéu. Então ela tem muitos descendentes aqui na nossa região, inclusive. Com a morte do marido dela, em 1804, ela passou a administrar a fazenda sozinha. Ela era uma pessoa muito católica, de uma estatura moral muito grande, e consta que na própria fazenda dela, ela não admitia certas coisas. Não admitia, por exemplo, casais amaziados, não admitia que alguém passasse do limite, mesmo no castigo aos escravos. Ela tinha milhares de escravos, né? Nós estamos numa época ainda de escravidão, e impunha uma certa ordem ali. Não era santa, mas também não era uma bruxa, era uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher entre tantas mulheres fortes que construíram a história de Minas Gerais. Com a chegada dos portugueses, da corte portuguesa ao Brasil em 1808, chega ao Rio de Janeiro uma turma de gente fugindo de Portugal por causa de Napoleão Bonaparte, e a corte portuguesa era composta mais ou menos por 17 mil nobres. Imagina, chega aí 20 mil pessoas de uma hora para outra para morar no Rio de Janeiro. Aqui no livro do Agripa Vasconcelos fala quantos navios, cabeleireiros, gente da corte, pessoal que veio junto com o Dom João. E é claro que faltou comida, faltou
moradia. E a dona Joaquina do Pompéu alimentou a corte portuguesa, já no Brasil, com os seus bois, mandando bois daqui de Pompéu, de Paracatu, para o Rio de Janeiro, para matar a fome da corte. Claro que ela também fazia negócios. Ela trazia do Rio de Janeiro para cá, para suas fazendas e para revender, sal, que era caríssimo na época, e outros produtos que eram mais raros aqui na nossa região. Então, era uma mulher de visão, era uma mulher de negócios, tinha bons relacionamentos políticos, estabeleceu amizade, então, com Dom João, né? Era uma patriota no verdadeiro sentido da palavra, gostava do Brasil, ajudava, né? E não só o Dom João, porque quando o Dom João volta para Portugal, sob exigência de Portugal, fica aqui o Dom Pedro I. E ela vai ajudar também o Dom Pedro. Esteve, inclusive, com o Dom Pedro pessoalmente algumas vezes. E quando o Dom Pedro estava enfrentando de resistência à independência do Brasil, principalmente na Bahia, ela mandou o próprio filho dela. Dona Joaquina do Pompéu teve 10 filhos. Ela mandou o próprio filho dela e mandou bois e recursos para poder ajudar a que o Brasil fosse, de fato, um país independente. Então, Dona Joaquina do Pompéu, ela foi muito mais do que uma dona de casa, mas ela foi também dona de casa, mãe de família, avó, fazendeira, negociante, mas foi também uma pessoa, uma grande dama do sertão, como dizem alguns títulos dela. Porque ela era uma pessoa de princípios, uma pessoa que tinha visão, uma pessoa que estava muito acima, muito além do seu tempo. Então, em 1822, ela ajudou também o Dom Pedro na Guerra de Independência, doando para ele gado e alimentação para a sua tropa. Ela veio a falecer com pneumonia, deixando para os seus herdeiros 1 milhão de alqueires de terra, mais de 1.000 escravos, 53.932 reses de criar, 9.000 éguas, 2.411 juntas de boi. O seu latifúndio está dividido em cerca de 200, está dividido hoje em torno de 200 fazendas importantes. A fazenda de Dona Joaquina abrangeu Abaeté, Dores do Indaiá, Paracatu, Pitangui, Pompéu, Pequi, Papagaio, Maravilha e Martim Campos. Quando ela morreu, ela deixou 74 netos e 15 bisnetos. Eu dizia para você que um dos descendentes dela é o Martim Campos. Martim Campos foi ministro do Império, conselheiro de Dom Pedro II. E também o Ovídio de Abreu, que foi tetraneto dela e foi um conselheiro da República entre 1940 e 1950. Aqui em Pará de Minas tem nome de avenida, Ovídio de Abreu. O Dom Sigô, que foi arcebispo no Jacarezinho e depois em Diamantina. E o próprio governador Valadares, que foi trineto dela, homem de confiança de Getúlio Vargas. Dona Joaquina do Pompéu foi uma dessas mulheres muito além do seu tempo. Uma mulher que marcou a história de Minas Gerais e a história do Brasil em momentos muito importantes de transição do Brasil. Sabia castigar os escravos na medida certa. A abolição ainda não era tempo, né? Não tinha também polícia, não tinha... o Estado estava muito ausente, então ela, para comandar meio mundo que ela tinha que ter um certo rigor para isso. Mas era rigorosa até com os próprios filhos. Hoje nós vamos ficar por aqui. Nos próximos vídeos, eu estarei contando alguns casos mais pitorescos, lendas ou não, envolvendo
a vida de Dona Joaquina do Pompéu, essa mulher tão importante, tão ilustre, que morou e viveu perto de nós e marcou muito a história de Minas Gerais. O livro do Agripa Vasconcelos, trineto da Joaquina, é um livro muito bom para se ler, muito gostoso de se ler. A gente vai lendo e é uma leitura muito envolvente. Ela não conta só assim, datas e biografias, não. Às vezes narra, por exemplo, a briga de uma onça e um tamanduá na região de Pitangui, as superstições dos escravos, os problemas de inimizades, porque também tinha, né? Imagina, uma situação dessa. Então nós estaremos nos próximos vídeos falando um pouco mais de curiosidades e tal sobre a Dona Joaquina do Pompéu. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você, principalmente a querer ler o livro do Agripa Vasconcelos, Sinhá Braba. Peço a você que deixe aí o seu joinha, faça um comentário, mande para um amigo, e a gente agradece, porque assim a gente vai estar gerando um conteúdo muito legal na internet e o YouTube entrega esse conteúdo para as pessoas se houver reação e participação dos ouvintes. Um grande abraço para você, fique com Deus e até o próximo vídeo.